Boa tarde, aliás, início de noite, boa noite a todos os nossos amigos, amigas que nos acompanham nas redes sociais, os internautas que sempre participam aí das nossas atividades via redes sociais. É uma alegria, um prazer mais uma vez estar com vocês e hoje é também uma live bem especial, porque nós estamos trazendo aqui pessoas que dedicam a sua vida, dedicam o seu tempo também para ações solidárias, para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que precisam de apoio num momento tão dramático, tão difícil que nós estamos vivendo em todo o mundo, em especial no nosso país e aqui na nossa cidade de Santo André também. Pessoas que se esforçam e dedicam suas vidas para chegar àquelas pessoas que o poder público não consegue chegar, que o poder público negligencia, o poder público não chega, né? E uma dessas pessoas aqui é o Ed, né? Amigo nosso de longa data, que participa aí, é integrante do Movimento de Defesa dos Favelados, o MDDF, né? Também uma organização bastante antiga, no bom sentido, da nossa cidade, tem um trabalho aí de muitos anos, né? Um trabalho sério, um trabalho reconhecido, e o Ed faz parte do MDDF também já faz algum tempo. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Ed falar um oi, se apresentar, e depois a gente retorna, Ed, para você falar dessa experiência que tem sido o seu trabalho à frente do MDDF para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. E tenho aqui também o Antônio Padre, companheiro nosso também de muito tempo, presidente do Partido dos Trabalhadores, presidente do meu partido, e que também recentemente criou o Comitê de Crise de Combate ao Coronavírus, uma vez que o Poder Municipal não criou nenhuma forma de diálogo organizado, né, estou dizendo, da sociedade civil para discutir as questões do coronavírus. O padre e outras entidades tiveram a iniciativa também aí de criar esse canal de comunicação, de debate com a população, sobretudo em relação à pandemia, sobre as coisas que estão acontecendo ou que deveriam estar acontecendo em nossa cidade e que, infelizmente, não estão, né? Então, eu vou pedir para o Ed se apresentar rapidamente e depois a gente entra no assunto desta live de hoje. Ed, é com você. Olá, Beth, Antônio Padre. Primeiro, eu quero agradecer o convite da gente estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas ações do MDDF. Como você falou, o MDDF é um movimento que já tem uma trajetória aqui na cidade de Santo André de pelo menos 32 anos de vida legal, mas tem pelo menos 40 anos já enquanto movimento, porque surgiu ainda no final da década de 70 para representar os moradores de favelas aqui na cidade e resistir contra as desocupações das áreas, né? Sabendo que a questão da moradia é um direito fundamental e naquela ocasião, e ainda acontece isso Brasil afora, muitas pessoas, quando lutam pelo seu direito, acabam passando por situações de enfrentamento. E o MDDF fez esse enfrentamento lá nos anos 80 para evitar as desocupações, resistiu e foi, ao longo dos anos, incorporando várias lutas na sua existência aqui em Santo André. E eu sou um desses participantes do movimento, obviamente que várias outras pessoas já integraram o MDDF, mas a gente está numa luta hoje e passando por esse momento tão difícil, né, que é um momento que o mundo todo está enfrentando da pandemia, e o movimento, como sempre esteve na linha de frente dessas grandes questões que afligem a população, a questão da moradia, a questão do saneamento, não seria diferente nesse momento. Então, nós, a diretoria do movimento, muito acertada pela Nilda, que é a nossa presidente, que mora lá no núcleo Ipiranga, ela dialogou com toda a diretoria e achou importante a gente organizar um comitê virtual para enfrentar esse momento. Então, eu acabei sendo incumbido pela Nilda de fazer essa articulação com as diversas lideranças das comunidades de Santo André, dos conjuntos habitacionais e das favelas, e a gente tem aí, nesse período todo, desde que o vírus chegou ao Brasil,
a gente tem tido várias ações na cidade, buscando minimizar os impactos dessa pandemia, principalmente nessa população mais vulnerável da cidade, que é a população que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? A gente tem várias São Santo André, e isso a gente vai percebendo no nosso dia a dia, locais que estão esquecidos aí da cidade, e que a informação do poder público não chega, as ações do poder público não chegam, e o movimento tem conseguido chegar nesses locais mais longínquos. Obrigada, Ed. Agora, para se apresentar, o Antônio Padre, por favor. Olá, Beth. Olá, Ed. Boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, né? Estamos na rede, então tudo é tempo. E também uma saudação a todos que nos ouvem e veem. E vamos estar aqui fazendo exatamente uma colocação do Comitê Andreense de Combate à Crise do Covid-19. Como a Beth já disse, esse comitê surge na ausência da participação ou da renúncia, né, do Poder Executivo em aceitar uma discussão no Comitê contra a Crise, onde as entidades pudessem participar, dialogar, saber o andamento da crise, das condições colocadas pelo Poder Executivo municipal, estadual e federal, ter ali, pelo menos, um momento de que a gente pudesse dialogar e saber a real situação, para que a gente pudesse levar à comunidade, aonde todas as lideranças, né, que não participam do meio político, não estão no dia a dia, pudessem também entender o processo todo que está acontecendo no mundo. E Santo André não fica fora, né? O contexto da crise é grande. Então, a partir do momento que não houve uma aceitação por parte do Executivo em criar esse comitê, nós entendemos que era importante a construir com outras lideranças um espaço, né, para debater. E foi quando surgiu também já o MDDF criando o seu movimento, na experiência com as comunidades da área de moradia, outras áreas que envolvem as favelas e outras comunidades. Olha, nós estamos fazendo aí, está dando certo, né? Então vamos fazer um outro comitê no sentido amplo, discussão política, não só na questão de ajuda, de solidariedade, que é necessária e importante, mas também um espaço para monitorar as ações que estão sendo realizadas, sugerir propostas, fazer encaminhamento. É nessa preocupação que o comitê surge. Fizemos a primeira reunião no dia 6 de maio, levantamos já 23 propostas, encaminhamos algumas reivindicações ao Poder Executivo, estamos esperando o retorno, né? E também já tivemos algumas ações que também eram pertinentes, que já estão acontecendo, que é o caso do Adia Enem, que era uma das bandeiras que nós tínhamos colocado, e não foi só nós, mas as pessoas perceberam, o próprio governo federal sentiu que era importante o adiamento, e tem outras coisas que nós estamos encaminhando e que a gente vai poder falar aqui no decorrer dessa nossa conversa. Certo, Beth? Eu não sei, a minha imagem está aparecendo aí? Sim. Ah, tá, porque daqui da minha tela sumiu. Vamos lá. Eu gostaria que o Ed falasse um pouco para nós como que foi esse trabalho, como que vocês conseguiram chegar. A gente tem informações de que vocês conseguiram aí um volume suntuoso de pessoas que contribuíram, que fizeram arrecadação, que se mobilizaram aí para ajudar as pessoas da periferia. Então, seria muito bacana se você pudesse contar esse processo para nós um pouquinho. Então, Beth, esse processo, ele se inicia lá ainda em março, quando teve os primeiros casos, né, no estado de São Paulo. E a gente passou nessa conversa com as lideranças, falar da importância, está acontecendo aí a questão da pandemia, a gente não sabe como isso vai ser ainda no Brasil, mas tudo indica que vai ter uma repercussão grande, e nós, das comunidades de favela, serão as comunidades mais atingidas. Então, seria importante a gente construir uma rede virtual, porque nós vamos ter problemas em circular entre as comunidades, né? Então, embora a gente nunca vivenciou por isso, a gente foi olhar, a gente não passou por isso, mas nós fomos olhar o que estava acontecendo nos outros países. Então,
a orientação na conversa com as lideranças já era nesse sentido. A gente vai ter dificuldade, então a gente precisa criar uma rede virtual. Então, à medida que a gente ia explicando, as pessoas iam entendendo a necessidade desse diálogo, e a gente já dizia, o poder público vai ter dificuldade de chegar na ponta, porque já numa situação normal, a gente sabe que já tem essa dificuldade, que dirá no momento onde você vai ter o problema da aglomeração, o problema de ir em campo e se contaminar e assim por diante. Então, as lideranças foram entendendo e a gente foi crescendo. A gente iniciou com 50 comunidades. Hoje, dados de hoje, nós estamos com 80 comunidades de Santo André participantes desse comitê. Essas comunidades, elas representam 81,4% da população moradora em favela e conjuntos habitacionais de Santo André. Então, assim, cada pontinho a gente tem lá um ponto focal, uma liderança, um representante, que é a nossa informação dentro do comitê virtual. Então, assim, é muito expressivo e a gente está, à medida que ia ampliando. E a gente vai ampliando sempre uma conversa com as lideranças, explicar como funciona esse comitê virtual, tem regras de conduta, né? Os temas são focados na questão da pandemia e como a gente pode ser solidário nesse momento. E aí, a partir desse trabalho de ir crescendo e juntando pessoas em torno dessa preocupação com a pandemia, a gente foi, primeiro, dialogar com o poder público municipal, no sentido de buscar os recursos municipais que estão mais próximos da gente, né? Então, a gente tentou, por diversas vezes, o diálogo com o banco de alimentos aqui no município. Porém, esse diálogo ele não ocorreu. Nós, inclusive, fizemos notas oficiais, encaminhamos ao banco de alimentos, encaminhamos à ouvidoria da cidade, que reencaminhou também para o banco de alimentos, encaminhamos isso à Defensoria Pública, encaminhamos ao Ministério Público, porque a gente estava buscando formas de dialogar. Ou seja, nós temos aqui uma rede de vários integrantes das comunidades que estão dizendo que está passando por dificuldades e precisa acessar esses recursos do município, estão tendo dificuldade, então a gente tentou se colocar à disposição do município para, a gente pode ser uma ferramenta importante no combate à desinformação, no combate à questão de chegar à ponta, né, da dificuldade que a gente tem de chegar à ponta, e a gente se colocou a todo momento. A gente fez isso em março, até abril a gente estava fazendo isso, mas chegou um momento que a gente falou assim, não dá mais, então a gente vai ter que extrapolar os limites do município e buscar apoios de outras instituições, porque a gente está com muita dificuldade. E nesse sentido, nós já somos, o MDDF é parceiro da Fundação Banco do Brasil, nós temos um projeto financiado pela Fundação Banco do Brasil, que ocorre no núcleo Tamarutaca, onde a gente trabalha a temática de meio ambiente e a temática de cultura, e a Fundação Banco do Brasil também já estava nessa sintonia de ampliar os recursos para o combate ao coronavírus, disponibilizou um montante de R$100 mil, para que a gente pudesse comprar produtos de higiene e de limpeza e comprar alimentos. Então, a gente conseguiu atender com isso, que nós fizemos uma opção por uma cesta com qualidade e com mais alimentos, nós acabamos atendendo 900 famílias no município de Santo André. Mas as ações não pararam por aí. A gente continuou, né? Isso nós atendemos com a Fundação Banco do Brasil e já atendemos mais em torno de 100 famílias com recursos próprios, de doações de pessoas físicas. Mas também essa própria rede das lideranças e das comunidades, elas também têm o seu ponto de arrecadação na própria comunidade. Então, a gente também, quando as pessoas ligam para o MDDF, entram em contato, falam, eu quero colaborar, a gente direciona ela para alguma das comunidades que é próxima à casa da pessoa. E, então, assim, tem um número muito maior de doações. No início, as contribuições eram entre as próprias comunidades, mas o tempo foi passando e as pessoas percebem que aquele que ajudava no começo já não tem mais condições de ajudar agora. Não consegue, né? Não consegue. Por mais que ele queira, ele já não consegue. E aí a gente foi buscando outras parcerias e hoje, para dar conta de suprir parte dessa necessidade, nós estamos com uma parceria com o Sesc Santo André, o programa Mesa Brasil, que está permitindo, a gente iniciou essa semana, permitindo levar outros alimentos a essas comunidades. Nós atendemos, na terça-feira, que foi o primeiro dia dessa ação, nós atendemos 600 famílias, não com cestas básicas, mas com produtos que estão aí, que é o Mesa Brasil funciona com um banco de alimentos do Sesc, que ele capta esses alimentos das diversas empresas e encaminham para o Mesa Brasil, que faz esse direcionamento. E a gente conseguiu atender 600 famílias com
com bebida láctea para as crianças, e na próxima semana também vamos atender. E na próxima semana nós estamos numa expectativa de atender de 4 mil a 5 mil, ou seja, é uma rede que age muito rápido. O alimento chega, a gente tem as lideranças que passam e retiram esse alimento no Sindicato dos Bancários, que é um parceiro importante para essas ações. Ele fica na região central, disponibilizou espaço para acesso a espaço de logística. Ali a gente, com as pessoas, os voluntários limitados por conta da aglomeração, eles fazem essa distribuição, a liderança passa, retira e leva até a comunidade. E lá ela já tem as famílias para ser destinada. Então a gente faz isso de forma muito rápida. Né? Tem que ser muito rápido. Esse material tem que chegar, esse alimento tem que chegar e tem que ir na ponta. Então nós fizemos com 600, uma primeira experiência, e vimos, e aí cresceu. Então nessa próxima semana, nossa expectativa é atender de 4 mil a 5 mil famílias com algum tipo de alimento que será disponibilizado pelo Mesa Brasil. Ou seja, a gente está buscando. Né? Então, pois não. A partir de uma articulação de vocês, de uma organização, que está tendo duplicidade de som aqui, uma organização de vocês do MMDDF, que faz parte da comunidade, né? Foi buscar ajuda, se organizou, teve parceiros como o Banco do Brasil, os bancários e as lideranças. Desculpa, tem retorno aqui, fica difícil de falar. As lideranças comunitárias que têm ajudado aí bastante na organização, na distribuição. Ou seja, vocês deram um exemplo, né, de mobilização, de captação de recursos e de logística, né? E a gente vê aí, por exemplo, o governo municipal que não consegue entregar os kits da merenda para as crianças até hoje. Então, qual que é o problema? A gente tentou, desde a questão da merenda, a gente tentou se colocar à disposição, porque, assim, à medida que o governo contrata uma empresa para fazer a entrega porta a porta, é louvável essa atitude e a intenção. Porém, as pessoas, muitas vezes, que são contratadas na empresa para fazer a entrega, não conhecem a realidade daquela comunidade. Então, já teve um problema detectado logo no início, que as pessoas chegavam com listas na porta da comunidade, né, com carro com várias cestas, para perguntar quem era a Maria, não sei de onde. Ou seja, onde que ficava ela. Só essa atitude já gerava aglomeração. Então, a gente, logo no começo, falamos, olha, mais uma vez, a gente está dizendo que não é dessa forma, tem que aproveitar essa rede que tem aqui na cidade, essa rede que constitui na cidade, para auxiliar, porque na ponta as lideranças sabem onde que está, onde mora a Maria, que via ela que é, né, qual que é o bloco, sabe? Então, assim, fazer isso com uma empresa contratada, assim, foi ruim, e a gente alertou, né? Então, e a gente está mostrando que o que nós tínhamos proposto, essa logística, utilizando-se da informação, utilizando-se das lideranças, das entidades, das associações, na ponta, teria fluído muito mais. Então, por isso que a gente consegue, em um dia, fazer essa rede chegar a várias famílias na cidade. E nós estamos atuando, e essa rede, tem Paranapiacaba, tem Parque Andrense, nós não estamos na área urbana, que concentra-se mais, mas estamos lá no Parque Miami, estamos lá na Pintacilgo, ou seja, Camilópolis, nós estamos em vários, Jardim Santo André, nós estamos cobrindo toda a cidade. Onde existe uma comunidade participante do comitê, está chegando a informação através da sua liderança, está chegando o alimento através da sua liderança. E vocês fazem um trabalho também de informação, de orientação. Eu fiquei sabendo, eu acompanhei vocês pelas redes sociais, e eu sei que além desse trabalho de distribuição, de alimentação, de produtos de limpeza, também de organização no sentido da orientação. É isso? Sim, isso foi na verdade, o comitê surgiu com essa preocupação da orientação mesmo, da comunicação, como a informação chegar lá na ponta. Porque nós achávamos que essa parte de suprir as necessidades básicas de alimentação, de alguma forma, os governos iam prover. Nós imaginávamos isso no começo, né? Então, nós falamos, vamos cuidar da parte da comunicação, de ensinar, de falar com as pessoas o que é o ficar em casa, as pessoas entenderem o que é esse conceito,
Então, nós começamos a produzir conteúdo para a internet, aproveitando-se de um projeto que nós tínhamos inicialmente, que era o Favela na Tela, que formou pessoas para lidar com audiovisual, e aí a gente encontrou pessoas com talento para essa área, que já também tinha lá suas redes sociais e já realizava algum tipo de ação nesse sentido, e a gente juntou esses dons, né, com esse momento, e começamos a produzir conteúdo para a internet. Não só para a internet, mas a gente também passou carro de comunidades, a gente fez ações que a gente achava que era importante. E aí, para potencializar essas ações nos próximos 4 meses, nós fomos buscar outros parceiros. Então, na semana passada, nós conseguimos captar recurso e firmar uma parceria com a Fiocruz, que vai disponibilizar todo o material pedagógico que eles têm de orientação, mas também recursos para a gente fazer mais carro de som nas comunidades, colocar faixa, material informativo, potencializar a comunicação, produção de vídeo, fazer live com os especialistas, ou seja, a gente vai ter uma gama de ações no ramo da comunicação com o apoio da Fiocruz. Também buscamos aporte financeiro com uma outra instituição, inclusive internacional, mas que tem ações em vários países e tem no Brasil, tem sede no Brasil. Captamos recursos para também potencializar essas ações de comunicação, que é o Artigo 19, uma instituição que está em vários países e financia a transparência, a imprensa livre, e ela vai apoiar as ações do MDDF, e aí nós estamos buscando vários parceiros para isso também. Vamos fazer isso com o apoio da Rádio Zoom, uma rádio comunitária de Santo André. Hoje a gente teve um primeiro contato com a Universidade de São Caetano também, que vai apoiar com o pessoal na área de comunicação essas ações, ou seja, nós estamos fazendo várias ações que permitem, né, enfrentar essas várias áreas que são importantes. A comunicação é uma informação importante, né, é uma área importante para as comunidades, porque é muita fake news, né, é muita desinformação, e as pessoas lá na ponta, acontece o que a gente está vendo aí, né, muitas pessoas indo para a lotérica, se aglomerando, ou como aconteceu da gente ter desinformação, que o banco de alimentos vai entregar alimentos em tal local, aí as pessoas se aglomeram, ficam lá debaixo do sol o dia todo e não tem. Ou seja, essas desinformações, com o comitê a gente consegue combater. E com a informação na ponta, gerando conteúdo para o WhatsApp, que é uma ferramenta importante, a gente vai potencializar agora nos próximos meses. Ed, eu já volto com você. Tem muita coisa que eu quero perguntar. Esse canal StreamYard, acho que é isso, ele tá me dando um susto aqui. De vez em quando eu sumo. Mas ele tem uma coisa bacana, que aparece aqui os comentários na tela. Então, bastante gente acompanhando, elogiando o seu trabalho. O Wagner Lima está aqui conosco, vários companheiros aqui. Então, agradecer a participação. Acho que vocês estão vendo aí os elogios ao trabalho do MDDF, do Ed. Já a gente retoma aqui com você, Ed. Padre, perfeito. Diga para mim, padre, que mundo doido. A política está de pernas pro ar. Olha só, o Dória vai para a televisão, anuncia aí um plano, né, de flexibilização, flexibiliza para a cidade de São Paulo, que é o epicentro da pandemia, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. E aí os próprios prefeitos do partido dele se degladiando, pedindo para o ABC flexibilizar. Tem um descompasso de informação, de cuidado técnico, científico, brincando com a vida das pessoas, né? Muita gente precisa trabalhar e não tem segurança se pode ir ou não, se pode abrir o seu comércio ou não, porque cada um fala uma coisa diferente. E aí, padre, o nosso comitê de crise tem um papel importante. A gente precisa trazer técnicos, científicos, para discutir, para falar com as pessoas, orientar corretamente e sair fora dessa politicagem, sair fora dessas brigas, né? Porque o que a gente pretende, de fato,
é cuidar das pessoas, levar a informação correta, para que não coloque a vida das pessoas em risco, mas, infelizmente, o próprio governo Bolsonaro não dá a ajuda que precisa para que os pequenos empresários, comerciantes, os MEIs possam sobreviver. Veja bem, na Argentina, o governo socorreu os MEIs, os pequenos empresários, socorreu mesmo. Aqui no Brasil, a proposta foi, nós vamos emprestar. Só que não emprestou, não chegou. Então, assim, é um descuido, uma falta de responsabilidade com a vida das pessoas, né? Então, claro que nós estamos aqui na esfera regional, local, em Santo André, mas as coisas, elas têm um efeito cascata, né? E o nosso comitê precisa urgentemente dialogar com as pessoas, fazer esse debate, para que as pessoas possam apresentar os seus dramas e a gente ser aqui um apoio, um suporte, dar a informação correta, para que não vulnerabilize ainda mais a vida das pessoas. Queria que você comentasse. Então, é interessante porque o Dória foi o primeiro a falar que ia seguir as questões científicas, que ia seguir os critérios que está dado a necessidade de ter conhecimento científico para tomar a decisão da flexibilização. Aí ele aparece com a história de que São Paulo vai para uma fase 2, o ABC fica na fase 1. E a gente sabe que o correto seria ninguém sai da fase 1, porque nós estamos aí no olho do furacão. Os números, a BC Dados mostra os números crescendo ainda. Como é que você vai deliberar num momento como esse? Você precisa ajustar a curva, você precisa dar condições para que as pessoas tenham mais informação, se comuniquem e comecem, né, a entender a seriedade da questão. Quando você faz, não vou nem falar do governo federal, porque lá, quer dizer, está tudo confuso, tudo uma disputa familiar, é uma coisa de louco. Agora, eu entendo que o contexto de você ter regra é importante. Agora, o que está acontecendo? Amanhã, me parece que o consórcio vai se reunir aqui, o consórcio do ABC, aqui em Santo André, porque diz eles que eles têm números que são melhores do que a capital, em termos de leitos, em termos de atendimento. Eu não vou entrar no mérito se os números são corretos ou não, até porque qualquer número agora, ele não é coerente. Há uma subnotificação enorme. O número correto seria vezes 7 o número de contaminados que estão aparecendo. E essa condição é dada por uma universidade que fez o levantamento nacional e observou que há uma subnotificação enorme. Há uma preocupação em falar do Covid e esquece das doenças respiratórias, que nesse período é enorme. Então, a condição... É a síndrome aguda. Isso. Então, se você quer... Me parece um jogo político de querer mostrar que está fazendo alguma coisa em termos de leitos, em termos de atendimento para a questão da Covid, mas não existe só Covid na cidade. A questão respiratória, quando, num contexto dos nossos mais idosos, no mês de maio e junho é onde aparece mais esse problema. Essa síndrome vai acentuar e vai se confundir com a questão do Covid. Em vez de ter aí, então, maior resguardo, mais comunicação com a população, para que ela saiba o que tem que ser feito, tenha mais calma. É horrível a questão da quarentena, a questão do distanciamento social é muito complicado. Só que se você liberar no momento onde você está ainda subindo a curva, onde está acontecendo casos e mais casos, é irresponsabilidade. É irresponsabilidade. As pessoas falam, mas lá na Europa, lá em Portugal, lá em Madrid, já voltaram. Só que eles anteciparam o processo. Teve hoje a notícia no jornal que Portugal é um dos melhores lugares onde resolveu a questão, só que eles anteciparam antes. Então, se eles não tivessem feito da forma como fez, ficassem tanto tempo no isolamento social, triplicaria o número de vítimas.
Então, nós corremos o risco aqui, no ABC Santo André, ao flexibilizar, se não fizer coerentemente, seguindo uma regra, não vai piorar a situação, vai voltar a ter uma fase 2, vai voltar a ter um momento mais complicado da Covid-19. Por isso, uma das questões do comitê, que a gente já colocou na rua, está querendo discutir, cadê os testes? Nós precisamos de mais testes. A Santo André recebeu 20 mil testes, né? A gente sabe que 14 mil já foram feitos. Só que numa cidade de 720 mil habitantes, vamos trabalhar com a ideia que a metade, né, está numa idade mais com risco, né? Vamos esquecer que o jovem, criança não tem tanto risco com Covid, mas o número é grande para você simplesmente achar que com 20 mil testes você já pode deliberar, flexibilizar na condição de atendimento, de colocar a população usando os ônibus, usando o trem, usando o shopping. Olha, é impressionante. Existe uma falta de comunicação. Você pega, por exemplo... Só uma observação. Sim. Foi anunciado o teste em massa. Aí ele anunciou os 20 mil. Certo? Esses 20 mil, eles são destinados aos profissionais de serviços essenciais. Certo. Então, vamos lá. Saúde, segurança, os bancários. No primeiro momento, as pessoas acima de 60 anos, sintomática. Porque isso foi que o secretário de Saúde falou hoje na audiência. Se é sintomática, é porque já teve o sinal Isso. O restante, ele também dedicou esses mesmos profissionais, incluindo também supermercados, profissionais liberais da área da saúde e bancários. E criaram um aplicativo para as pessoas se inscreverem para fazer o teste. Em menos de 2 horas hoje, os bancários foram fazer a inscrição, não conseguiu. Não? Então, o que é teste em massa? Eu queria entender esse conceito. Porque, na verdade, não é teste em massa. Minimamente, eles estão dando conta, minimamente, de testar os profissionais das áreas essenciais. Sim. Só que eles estão localizando, rastreando, mas não estão localizando. É isso que a gente precisa fazer. Por exemplo, você pega algumas regiões, verifica onde essas pessoas estão, aquelas que não precisam do hospital, mas precisam do isolamento, da quarentena, não está sendo rastreado. Então, porque não tem testagem em massa. Isso é balela. Os bancários estão indignados. Inclusive, os bancários só foram incluídos na testagem porque nós fizemos o requerimento, fizemos reunião e pedimos ao prefeito que também incluísse como serviço essencial os bancários, porque eles estão todos os dias nas agências e que lida com muita gente, né? Então, aí foi incluído. Mas mal conseguiu liberar, já não tem mais. Não tinha mais teste. Então, é uma realidade dramática. Olha, eu acho que tem um movimento na cidade. Eu toda semana vou até o Jardim Santo André. Todas as quintas-feiras eu tenho que fazer um percurso no Jardim Santo André. E eu vou de carro, pego a pessoa, trago, vamos, né? Olha, o movimento hoje de carro na cidade está igual. Já não, parece que não tem mais nada, parece que tudo está normal. Na periferia, você observa que as pessoas já estão tudo o comércio aberto, serviços acontecendo, tudo mais. Só que isso sendo ainda, né, estando ainda com isolamento social. Se nós falarmos, olha, flexibilizar, está liberado, aí o controle, que já é pequeno, vai acabar. Por isso que, qual é o critério? Escuta, tem um levantamento científico, tem projetos, a preocupação de falar, olha, teste, se você faz tantos testes, vamos dizer, tivesse 50 mil testes, né, você tem uma realidade diferente de 20 mil. Porque se 20 mil não está dando conta nem daqueles serviços essenciais, como é que você vai chegar naqueles que são assintomáticos? Porque você precisa saber
Se, de repente, alguém da tua família é assintomático, ele passa. E as pessoas vão se contaminar sem... Você vai andar num ônibus e fica lá sentado do lado de alguém que é assintomático, que tem, você tendo a facilidade para pegar, você vai ficar com o coronavírus. E aí? Como é que vai estar? Aí, o número que nós temos de leitos não vai ser suficiente, porque toda a projeção dada é para você ter um controle quando a estabilidade, quando você já não tiver mais contaminados, e aí aquilo já vai dando conta daqueles que hoje já estão contaminados. O número assustador, a cada 7 dias continua dobrando o número de pessoas que estão sendo contaminadas. Qual é a regra que nós vamos seguir para que haja flexibilização? Tem que ter responsabilidade e coerência. Não dá para ficar protegendo São Paulo, porque é amigo de um ou de outro, e deixar as outras regiões. Então, todos fiquem na mesma responsabilidade de ainda esperar mais um tempo, deixar a curva se estabilizar. Infelizmente, a gente não tem liderança governamental, nem na esfera federal, estadual ou municipal. Tem essa briga entre os poderes, tem essa briga política, e aí a gente fica nessa situação de vulnerabilidade. Então, é lamentável, porque as pessoas, de acordo com a pesquisa Datafolha, 65% das pessoas, elas aprovam o isolamento. Aí você tem essa bagunça de informações, as pessoas acabam não aderindo tanto, né? E aí que mora o perigo. Então, a gente tem que continuar criando os canais de diálogo, conversando, buscando a informação correta. Inclusive, padre, parece que existe uma divergência entre os números apresentados pelos municípios e o número registrado no governo do estado, que é maior do que se tem nos municípios de pessoas contaminadas. Então, como é que fica? Né? Essa divergência de informações, de planejamento, de compromisso, desencadeia nesse processo maluco de um toma uma medida, o outro contesta, enfim, e a gente fica no meio desse jogo. É isso. Ed, eu estou tendo esse retorno, parece que eu estou gaguejando. Nossa. Dá para ouvir bem você. Então, tá bom. Ed, exatamente sobre isso, e também eu penso, como é que fica a situação das pessoas da periferia? Essa dificuldade da informação, todos nós estamos tendo. Imagina a pessoa que está lá na periferia, que não tem acesso a todos os canais de informação, de pesquisa, enfim. Como é que vocês estão tentando superar esse momento? Existe esse trabalho ou vocês estão fazendo algum trabalho nesse sentido? Como é que você está vendo a periferia? O que precisa ser feito a mais que, infelizmente, não está sendo feito? E como é que você vê essa situação? A gente está aqui faltando alguns minutinhos, mas eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, infelizmente, a periferia é onde a informação chega por último e quando chega, já chega toda distorcida, né? As pessoas estão aflitas, mas tem essa questão da desinformação tão grande, essa falta de compasso entre os poderes federal, né? Tem a divergência entre o que o presidente diz e o que o Ministério da Saúde fala, né? Então, já tem uma divergência no próprio governo federal. Aí você vem para o estadual e municipal, você vê outras divergências, né? Quando aqui em Santo André colocou possibilidade de flexibilizar a quarentena, nós emitimos nota, o MDF e o Comitê das Comunidades, emitindo notas dizendo que nós éramos totalmente contrário àquilo. E mantemos esse posicionamento de contrariedade a flexibilizar para a quarentena. Na verdade, o que tem que ser feito é uma ação mais eficaz, e a gente tem tentado várias vezes informar, tem problema aqui, mas não, as ações não são realizadas, no sentido de coibir as aglomerações,
né? E até desinformação no sentido você fala, use a máscara, tá bom. A máscara, ela é importante, ela ajuda, mas também as pessoas podem ter na mente de que estou usando a máscara e estou protegido. Não é assim. A máscara é um dos recursos que você tem para poder evitar essa contaminação, porém tem várias outras coisas que estão no seu redor, né, que você pode se contaminar. Então, essa questão do isolamento ela é importante e essa desinformação ela está acontecendo, né? Aí as pessoas acabam se abastecendo de outras redes, né? Então, o comitê tem esse papel fundamental de fazer chegar a informação. E com essa rede de lideranças, nos permite também essa credibilidade que a gente tem, que o MDF carrega de 32 anos na cidade, com as lideranças na ponta, acho que facilita esse diálogo e tem sido uma fonte de informação para as famílias. Agora, tem coisas que são estruturais que precisam ser resolvidas, não se resolve de uma hora para outra, só com a informação, né? Tem que ter informação, mas tem que ter ações como a que o padre estava falando, a questão da testagem em massa. Olha, nós estamos falando aqui, eu queria dar só para um comparativo, da questão da flexibilização. Vocês sabem que eu tenho um vínculo muito forte com o Canadá, né, por conta da família. E eu estava lá recentemente, e lá a gente já estava preocupado com os caminhos que o Brasil estava tendo nessa questão da pandemia. Conversava com a Sara ontem, que está lá, e lá no Canadá tem de 4 a 5 casos mortes, né, por dia, 4 a 5. No entanto, a Sara trabalhará em home office até dezembro. A escola, esse ano letivo, não volta a funcionar. E eles estão discutindo para o próximo mês flexibilizar para algumas ações, para alguns serviços, né, porque está tudo parado, flexibilizar. Olha, e o Canadá já vem fazendo a sua lição de casa há vários tempos, né? Então, eles estão pensando agora em flexibilizar para o próximo mês algumas atividades no Canadá. E aqui, ainda nós não chegamos nem na curva, nós estamos subindo, nós estamos no ascendente de casos. Então, assim, e nós somos hoje o epicentro, né? Acho que no mundo, né, o estado de São Paulo, né, e a cidade de São Paulo. Então, assim, não é contraditório qualquer ação no sentido de flexibilizar sem levar em conta todo o histórico dos países que já passaram por esse processo e levar em conta os dados científicos. E aí a testagem ela é importante para dar esse diagnóstico. Então, assim, a gente precisa ter ações efetivas nesse sentido, porque senão a gente vai continuar desinformando. Você vai falar para as pessoas que elas podem sair à rua e elas já estão saindo, a gente não está tendo, a gente está fechando os olhos para essa realidade que a gente está vivenciando na cidade. Você circula pela cidade, você vê as pessoas circulando nas ruas, aglomerando, sim. E o vírus está circulando. Olha, eu tenho relatos aqui de alguns conjuntos, algumas comunidades de Santo André, que você tem, assim, vielas inteiras onde você tem contaminação. Pessoas estão isoladas dentro de casa. Conjuntos de apartamentos, você tem, assim, mais da metade do bloco, as pessoas estão contaminadas. Então, assim, a realidade é cruel e precisa ser olhado para essa realidade. Não é causar o pânico, mas a gente não pode ignorar algo que está acontecendo. Está acontecendo isso, as pessoas estão se contaminando. Então, e os efeitos disso a gente vê daqui 15 dias. Então, a gente tem que ter ações mais efetivas no sentido de evitar que as pessoas se aglomerem, que as pessoas circulem. Então, Beth, até queria aproveitar esse espaço, que ele é importante, eu sei que vai atingir muitas pessoas, mas a realidade é cruel. As pessoas precisam se resguardar, tomar todos os cuidados, porque o vírus está aí, né? Então, a gente tem que evitar começar a falar achatar a curva, mas tem que ter a curva. Nem a curva a gente tem ainda para achatar. Eric, toda vez eu estou te chamando de Eric. Sabe o que é isso, Ed? Eu estou desde as 9 horas da manhã em reunião, live. É live demais. Vai chegando uma hora que tem que dar uma paradinha, porque parece que o cérebro cansa. Eu sei como que é. É muito problema. Sabe, eu li um artigo que saiu, acho que na Folha, não lembro agora, a OCDE. Eles publicaram uma matéria que eles falam de uma estratégia que chama Trace, Track, Test. Então, você faz o teste, você rastreia, localiza. Essa estratégia serve para você saber aonde está o vírus, localizar a pessoa e fazer a quarentena. Você tira a pessoa
de circulação? Porque muitas pessoas são assintomáticas. Ela está circulando. Outras pessoas estão se contaminando. Entendeu? E aí, que é o perigo. Então, por isso que é importante utilizar essa estratégia. Por exemplo, você colocou da viela várias pessoas. Essas pessoas, se elas estão ali, é porque elas não estão no serviço público, ou seja, não estão sendo atendidas nos hospitais de campanha, no hospital municipal, estão em quarentena. Mas quantas pessoas essa pessoa teve contato? Está sendo feito um trabalho de isolamento de quem essas pessoas, com quem essas pessoas ele se relacionou? Então, eu estou contaminada. Aí eu tenho 4, 5 pessoas da minha família, ou um vizinho, alguém que eu conversei, precisa ser localizado para colocar essa pessoa em quarentena. Aí você tem um achatamento da curva. Entendeu? E isso a gente não vê acontecendo no Brasil. Não vê no estado e não vê na cidade. Então, Ed, realmente a gente está vivendo um momento dramático. As periferias agora estão sendo muito atingidas e a gente tem medo que isso atinja proporções que o sistema público não dê conta de atender. Então, essa é a preocupação. Deixa eu só avisar aqui o Carlos Grana participando da nossa live, agora o Lemon Duarte também, todo mundo aqui ouvindo esse debate pela importância. Primeiro, desculpa, para divulgar o trabalho que o Ed e o MDDF têm feito e também para falar um pouquinho sobre as ações do Comitê de Crise que nós criamos aí com o intuito de chegar até as pessoas, de manter esse canal de diálogo, de informação, de debate, que o padre está puxando também. Então, padre, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, o Ed também, porque daqui a pouco a gente tem outra reunião. Certo. Pelo menos aqui nós estamos na live ao vivo. Depois a gente tem a live Rolouça também, né? Tem que fazer lá depois o trabalho doméstico. Né? Mas, voltando aqui, há uma preocupação que eu acho muito... A gente precisa estar muito atento. O Covid, essa questão dessa Covid-19, enquanto não tiver vacina, nós estamos correndo risco o tempo todo. Então, não vai acabar daqui a um mês. Nós não vamos lá, beleza, não precisa usar mais máscara, não precisa... Toda a preocupação vai acontecer. E aí onde eu acho que a nossa preocupação enquanto comitê andreense contra a crise do Covid-19 é que a gente se organize, se reúna, siga o exemplo do MDDF, estabeleça outros polos de discussão na periferia para ouvir e conversar com a comunidade, com a população, da seriedade que é essa doença do Covid-19. A outra preocupação que eu acho é que, após o Covid, nada será como antes. Nós vamos estar com situações difíceis econômicas, vamos ter que fazer, aí sim, Beto, um grande seminário, discussões com outras pessoas, autoridades econômicas, para saber como é que vai fazer, como é que nós vamos sair, como é que vai ser a nova realidade de uma cidade depois de passar por toda essa crise. Porque essa situação vai acontecer no ABC, em São Paulo, no Brasil inteiro. E é importante que a gente, enquanto movimento, se organize antes, saiba entender como é que vai ser para que a gente saia mais rápido possível dessa crise. O pós-Covid é uma preocupação que nós devemos ter enquanto responsabilidade social, enquanto autoridade política, e não é fazer crise ou falar mal de alguém, não. Nós queremos fazer no comitê exatamente o espaço para que outras entidades, time de futebol, associação, faça como fez o MDDF, se organiza, faz um contato com as entidades, com as lideranças,
E não é de muita reunião para cá, para lá, não. É de ação. Olha, precisamos fazer, conseguimos, mostrou seriedade. Outras entidades podem ter esse mesmo caminho, se organizarem, porque a crise ela está só começando. Quando a gente sair dessa situação de quarentena, nós vamos estar com outras questões que serão muito preocupantes e que devam ser discutidas. Não haverá o sol brilhando para todo mundo. Nós precisamos saber se organizar para que a Santo André tenha clareza do que precisa fazer para um futuro melhor. Não podemos ficar imaginando que basta abrir, basta flexibilizar, que os problemas vão acabar. Isso é muito complicado, porque quando alguém, uma liderança, começa a falar que basta flexibilizar, que agora já temos condições, as condições estão dadas, isso é irresponsabilidade, porque a massa, a população, ela entende então que o problema acabou, e não acabou. Enquanto não tiver vacina, nós temos que estar atentos a todas as ações para evitar esse mal maior que é essa Covid-19. Tá? Eu quero agradecer aqui o espaço, dizer que quem quiser participar do comitê, saber mais detalhes, entra no Facebook lá, Comitê Andreense contra a crise do Covid-19, e a gente faz o contato, tá bom? Um abraço. Obrigada, padre. Tem muito trabalho pela frente, e pensar o pós-pandemia também faz parte da nossa discussão, da nossa preocupação, porque além de termos que superar toda essa crise, esse problema vivenciado no presente, vamos ter que nos prepararmos para o futuro. Ed, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder finalizar a nossa live com essa experiência maravilhosa que vocês apresentaram para a cidade, para nós, essa solidariedade, essa organização, essa vontade, aliás, essa força de vontade em atender as pessoas e se preocupar com as pessoas. Essa é a essência. Beth, eu acho que essa é a nossa missão, né? A missão do MDDF. Eu quero aproveitar, parabenizar a Josenilda, que é a presidente do movimento, e através dela parabenizar toda a diretoria. Eu sou apenas um soldado aqui que me colocaram para puxar alguma dessas ações, mas são várias pessoas envolvidas nisso, são várias comunidades, né? O MDF por si só não é só o MDF, é o MDF com várias instituições parceiras, nas comunidades na ponta, mas também parceiras dando esse suporte para a gente poder tentar minimizar os impactos. Queria reforçar essa questão da importância das pessoas que o padre colocou, que nós estamos esse é um momento ruim e ainda vai ter consequências ainda por muito tempo, então a gente tem que se preparando para isso. Então a união de forças, de entidades, ela é muito importante, e o terceiro setor está mostrando isso, né? O que o MDDF tem feito são ações no terceiro setor, né, sem apoio governamental, buscando as instituições aí parceiras para poder dar conta desse desafio. Então, eu queria desejar aí para todo mundo se atentar a essa situação. Não é algo simples, né? Basta ver os exemplos, quando a gente tinha navio atracado aqui no Brasil, ficava lá isolado, em quarentena, só entrava alguém todo equipado, para você ver o cuidado que se tinha para o vírus não sair dali. Então, o vírus já saiu, está circulando tudo que é canto. E a gente ainda não deu noção. Agora, está acontecendo esse crescimento na periferia de forma, assim, nos últimos dias para cá, eu posso dizer nos últimos dias, de seis dias para cá, na periferia, o que a gente tem ouvido de relato, que chega para a gente todos os dias, é impressionante. Então, quem estiver assistindo essa live, preste muita atenção. Agora, na periferia, o negócio está ficando punk mesmo. Então, as pessoas têm que se cuidar, porque a gente acha que não, mas os efeitos daqui a pouco estão aparecendo. Né? Infelizmente, a gente sabe que não vai ter estrutura para todo mundo. Né? Isso é um dilema que a gente está vivendo. Então, fique em casa mesmo, só saia se for essencialmente necessário, porque a gente tem que evitar o contágio. Tá? Beth, do mais, eu queria agradecer o espaço, agradecer ao padre que está participando desse debate também, trazer informações importantes, agradecer esse espaço que você cedeu para a gente, que a gente pudesse divulgar as ações do MDDF. O MDDF tem buscado dialogar com todas as instituições da cidade, algumas são parceiras, as instituições, o governo, por exemplo, tem dificultado o diálogo,
mas a gente continua ainda acreditando que é possível, porque precisa unir forças, né? A gente tem que superar todas as divergências e buscar passar por esse momento da melhor forma possível, né? Sabendo que vai ser ainda um momento muito conturbado. Então, só queria agradecer e desejar aí um ótimo fim de tarde, né? Já quase noite, ou é já noite. A gente perde até noção, nessas lives a gente vai perdendo noção. Eu já não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, se é domingo. Nossa, loucura! Esse isolamento está deixando a gente doido. Eu quero também aproveitar, Ed, também parabenizar, lógico, a Nilda, a toda a equipe do MDDF, a todas as comunidades, todo mundo que você citou, que está envolvido com esse projeto de ação solidária. Parabéns para vocês, do fundo do meu coração. Exemplos como o de vocês enchem o nosso coração de ternura, de esperança no ser humano, da capacidade de cada um se resignar, se sensibilizar com a dificuldade alheia e no espírito coletivo, tentar superar as dificuldades e ajudar as pessoas que mais precisam, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Quiçá os nossos governos, como disse a Nilda aí, parasse de se preocupar tanto com CNPJ, se preocupasse mais com CPF, talvez as coisas seriam diferentes, né? Então, um grande abraço para você, Ed, parabéns, tudo de bom, pode contar conosco, pelo exemplo, pelo trabalho de vocês, a gente está à disposição, que puder ajudar, e sempre que vocês precisarem estar divulgando uma ação, conte comigo também, estou à disposição de pessoas como vocês que a nossa sociedade necessita. Também agradecer imensamente ao Antônio Padre, o presidente do nosso partido, que está à frente do Comitê de Combate à Crise Alternativo, né, da sociedade civil, para que a gente possa debater seriamente, com cuidado, com zelo, com preocupação com as pessoas, com informação correta, com dados corretos, né? Acho que esse é o nosso propósito. Então, uma boa noite para vocês, muito obrigada a todas as pessoas que participaram dessa live e até a próxima. Um beijo no coração, gente. Tchau.